Saudações a todos, a santa paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Desejo do meu coração, queridos, que Deus vos abençoe e vos guie em toda a verdade e justiça. Queridos, o tema que quero abordar hoje é sobre o selo da promessa, né? Que dentro da congregação todos nós aprendemos que é falar em línguas. Este é o selo da promessa, segundo o entendimento que nós recebemos na congregação. Bom, vamos lá na Bíblia para a gente dar uma olhadinha. Antes de eu adentrar aqui e dar uma mergulhadinha em pontos bíblicos, só para a gente esclarecer, elucidar segundo, claro que é o meu ponto de vista, mas segundo a Bíblia, quero agradecer a todos os inscritos novos e os que já estão comigo, os irmãos que pacientemente assistem os meus vídeos e divulga, compartilha, deixa like, comenta. Queridos, não tenho palavras para vos agradecer. Só desejar que Deus os abençoe e que nas minhas orações estarei orando por todos também. E que não se esqueçam de mim, pessoa muito carente da oração de todos. Queridos, o tema ele é bastante, como que eu posso dizer, erroneamente explicado, defendido de forma equivocada. Vamos lá, só para nós entendermos. Em Efésios, capítulo 1, no versículo 13 e 14, irmãos, explica bem certinho o que é o selo da promessa do Espírito Santo. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Verso 13 do primeiro capítulo do livro de Efésios, da Epístola de Efésios. Em quem também vós estáis, Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Vamos só abrir aqui as entranhas desse versículo. Depois, veja bem, depois que ouvistes a palavra da verdade, certo? Isso vai acontecer, o selo da promessa vai acontecer depois que você ouvir a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Depois da vírgula vem o evangelho da vossa salvação. E qual é o processo para que você seja selado? Você tem que então ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e depois, tendo nele também crido, aí vem, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, certo? Então tem todo aqui um caminho a ser trilhado. O porquê que somos selados e o que é o selo vem na sequência, no versículo 14, explicando o que é este selo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, o selo do Espírito Santo é um penhor. Penhor, os irmãos podem, de forma bem rasa, entender que é a questão de uma loja de penhores. Um dono de uma loja de penhores, ele recebe de uma pessoa que quer um valor, ele recebe um bem e entrega um valor. Geralmente, quem deixa um bem numa loja de penhores, se o bem vale 1.000, irmãos, o dono da loja vai entregar para ele uns R$500. Porque tem que ter algo a mais, né? Vai entregar uns 500, estou sendo generoso, pode ser que entregue uns 300, porque essa pessoa que entregou ali, vamos dizer aqui hipoteticamente, um relógio que vale 1.000, se ele pegar os 1.000, ele nunca mais volta. Ele vendeu o relógio, a não ser que tenha algum apelo emocional, um valor, né, sentimental em cima daquele bem. Fora disso, ele vai deixar lá porque ele vendeu pelo valor de mercado. Então quem deixa algo muito mais valioso e pega algo muito menor. Neste caso em específico, que é o que nós estamos falando, o Senhor não levou nada. Ele não levou nada de valor nosso, porque nós não tínhamos nada. Nós recebemos um penhor e ele deixou para nós a certeza que ele volta. O que é o penhor? O Espírito Santo da promessa. O Senhor falou, eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo, né, que vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Senhor está à destra de Deus, mas entre nós está o Espírito Santo, que é o penhor, a certeza da volta de Cristo e da nossa herdade no céu, que em Cristo fomos feitos co-herdeiros
da habitação celeste, da vida eterna, certo? Bom, então o Espírito Santo da promessa, ao qual nós fomos selados, não é falar em línguas. Eu vou até, para concluir este raciocínio, eu vou lá aonde fala em 1 aos Coríntios, irmãos, no capítulo 14, vamos ler juntos do versículo 3 em diante. Diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Está falando dos dons aqui, falando a respeito das línguas, né? Bom, perdoa, irmãos, vamos ler um versículo anterior. Perdoa que é de improviso. Vamos ler um versículo anterior porque é muito importante, é relevante. Diz o seguinte, olha, versículo 2: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, agora no verso 3, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E aí o Paulo diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que é isso? O que ele quis dizer? Que aqui, o dom em importância, irmão, em atuação, em relevância no meio da igreja, da comunidade cristã, no meio dos crentes, o dom de profetizar, e esse é o de exortar, de pregar a palavra, irmãos, de profecias mesmo, revelações, não essas balelas que existem aqui também, irmãos, primeiro ponto, né? Para que haja um falso, porque tem aqueles que não acreditam mesmo que exista e diga profecia verdadeira só do púlpito, e não acredita que Deus tome alguém para profetizar, que revele segredos, e enfim, eu já vi muito, provei de muito e vivo provando. E uma coisa vocês têm que concluir, isso é para aqueles que não creem, tá? Para os que não creem em dom de profecia vindo de Deus, só se falsifica aquilo que existe. Se existe o falso, é a evidência cabal que existe o verdadeiro. Ninguém falsifica aquilo que não existe, tá? Então, para os sensacionalistas, né, que já cessou, não é sensacionalistas, estou falando cessacionalistas, os que acreditam que os dons carismáticos do Espírito Santo cessaram, tá? Então este é um ponto que não dá para você divergir. Ué, como é que vai se falsificar uma coisa que não existe, né? Então, vai lá. A questão do selo da promessa é eu crer por meio de fé, e isso também pelas experiências cristãs, na volta de Cristo, e crer também na salvação por meio de Cristo, ter certeza absoluta, não é uma confiança que pode ser quebrada. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo Cristo, eu não estou vendo os céus, eu não estou vendo a salvação, mas por meio de fé eu fui capacitado pelo Espírito Santo em crer na volta do meu Mestre e na minha redenção completa em Cristo, por meio da obra da cruz. E isto ninguém furta de mim, porque é fé. Fé é uma dádiva, fé é um dom que Deus me deu. Não estou falando da fé racional, da fé de você exercer a tua vida cristã, o teu comportamento, as tuas obras, o teu caráter. Estou falando no crer. Por isso que nós vamos voltando lá em Efésios, e aí você vê o seguinte, olha: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Este é um ponto crucial, irmão. Crido. Aí sim fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando eu creio na volta do meu Senhor, na certeza da salvação, irmãos, ele deixou esta capacitação no homem natural, no homem caído. Fomos capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos garante a promessa. Promessa de quem? Do Senhor. Aonde eu estiver, eu quero que vós estejais também. Foi o que o Senhor Jesus falou. Irmãos, então este é o penhor da nossa herança,
certo? Da possessão da herdade adquirida já está adquirida em Cristo, já estamos salvos, não seremos salvos, não é algo que virá, é algo que já está. É por isso que todo aquele que está no Senhor começa a produzir bons frutos. Esta é a maior indicação de que o Espírito Santo está em você. E você não faz estes bons frutos quando faz, não faz para ser visto, não faz para ser exaltado, não faz para ser aplaudido, faz de coração, porque o teu desejo agora é ardente. O teu desejo agora, ele cobra uma vida cristã, uma vida cheia de regras cristãs, tá? Não dogmáticas, não religiosas. Regras em Cristo, doutrinas mesmo, irmãos, de afeto, amor, caridade, paciência, enfim, de exortar o evangelho, de buscar a redenção o tempo todo, de renúncia pessoal e de fazer com que a tua vida seja voltada para cuidar dos pobres, das viúvas, e está empenhado em projetos como esse, sempre no anonimato máximo possível. Óbvio que temos que às vezes se envolver com mais uma equipe, uma turma de irmãos, um grupo, e aí ficamos expostos, mas toda honra e glória a Deus, sempre a Deus. Então este é o ponto que quando nós vivemos e temos esta certeza em Cristo, pelo penhor do Espírito Santo, foi deixado para nós uma penhora, né? E qual é o penhor? O próprio Espírito Santo. Ele é o penhor que garante a volta de Cristo, porque ele nos dá esta confiabilidade, essa certeza por meio de fé, porque tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, falar em línguas não é ser selado com o Espírito Santo da promessa. Isto é o dom de evidência de novas línguas. E na categoria dos dons, ele está abaixo em importância, em atuação, em eficiência do dom de profetizar, certo? A não ser que haja um intérprete ou a própria pessoa que fale tenha a interpretação da parte de Deus, que é muito raro e cada dia mais raro. Bom, falar em línguas, então, edifica quem fala entre ele e Deus, certo? Só que isso tem causado um problema, porque muitos irmãos, fique até o final do vídeo, só para me deixar essa explicação aqui, não encerre não. Tem muitos que, por achar que não fala em língua, não recebeu o Espírito Santo, ou o selo da promessa, e não são selados. Eu digo para todos aqui, há quem fala em língua e não está selado. Quantos falam em línguas, falaram em língua até dentro da váscula do batismo, quando receberam o batismo, irmãos, e não estão mais, desistiram, apostataram da fé, estão vivendo um mundanismo. Ou seja, selo da promessa, ele lacra, irmão, é um selo que sela, que fecha, que veda. É como você pegar um livro e o selar, pegar um envelope e o selar, está selado. Ou seja, nós somos selados com o Espírito Santo. Então não há meios daqueles que foram selados deixar o Senhor, seguirão até o fim. Queridos, então falar em línguas não é selo da promessa. Falar em línguas é dom de evidência de novas línguas. E quem não fala não se sinta diminuído, porque Satanás usa isso aí também para diminuir aqueles que não têm o dom de evidência de novas línguas, mas crê fielmente na salvação. Então antes que ele furte essa certeza e malogre a tua fé, receba este vídeo como auxílio para que você pingue este colírio no olho e entenda. Se você crê fielmente em Cristo, crê na salvação e vive vida cristã, você é selado com a promessa do Espírito Santo. Deus os abençoe e fiquem com Deus.